Olá, olá, para você que está acompanhando o canal aqui do Sul Notícias, sou Eduardo Vargas, repórter aqui da casa, você já deve me conhecer da nossa tradicional live aqui das 19 horas. Muito obrigado para você que está acompanhando e nesta vez mais uma edição desse quadro que a gente traz aqui várias vezes ao mês para você acompanhar personalidades aí vinculadas a asset management, gestores e outros profissionais do mercado financeiro vinculados à gestão de ativos. E hoje eu trago um pessoal lá da Fator Investimentos para contar um pouco mais sobre como funciona a casa, como que são os fundos deles, em especial para falar sobre o VRTA11, esse fundo aí que é um dos fundos mais antigos do mercado e muitos de vocês já devem conhecer. E eu trouxe o Rodrigo Pocente para falar um pouco mais sobre a casa, né, sobre a Fator e sobre esse fundo. Como é que tá, Rodrigo? Tudo bem? E desde já, muito obrigado aí pela sua disponibilidade em participar aqui com a gente, viu? Legal, imagina, tudo bem, tudo certo. Eu que agradeço aí a oportunidade, o contato, conversar aí com você, conversar aí com o teu público é sempre um prazer. Então, fico aqui à disposição para tirar as dúvidas aí que a gente puder conversar sobre o fundo, sobre a asset, enfim, fiquem à vontade. Perfeito, brigadão. Que eu ia lhe perguntar, assim, pela manchete aí, pela headline aí do seu nick, já dá para ver que você é head aí de FIIs aí da casa, mas conta um pouquinho mais sobre o que você faz aí na Fator e, em específico, como é que funciona a casa, né? Se vocês têm muitos fundos, com qual que é o foco de vocês, se são fundos imobiliários, se é crédito privado, e um pouco mais, se você puder, também, sobre o VRTA11. Maravilha. Bom, a Fator Asset ela é uma asset de multi-estratégias, né? Então, a gente tem a estratégia de renda variável, tem a estratégia de renda fixa, crédito estruturado, tem multimercado, tem a parte de imobiliário, e dentro da parte imobiliária a gente tem as diversas estratégias também do imobiliário, como fundos de tijolo, fundos de papel, tem fund of funds. Então a gente tem aqui hoje uma estratégia bem plural, inclusive também temos a parte de agro, né? Então, falando um pouco mais sobre os fundos listados, a gente tem 8 fundos listados, né? Então, a gente tem o VRTA11, temos o OUJP, OURE, tem o WTSP, tem o OULG, tem o OUFF, o OIAG, o FAOE e o VRTA. Então, 8 fundos listados, dos quais 7 estão aí dentro do guarda-chuva do imobiliário, e o restante das outras estratégias acabam sendo estratégias que não têm muito essa formação de fundos listados, né? São mais fundos abertos, fundos de natureza aí mais regular, nesse sentido de aplicação e resgate. Perfeito. E sobre o VRTA11 em específico, ele é um fundo imobiliário, né? Como é que ele funciona? Vocês têm mais carteira atrelada a IPCA, CDI, vocês são um fundo de papel, um fundo híbrido? Como é que vocês operam hoje em termos de carteira? Legal. O VRTA11 hoje ele tem 1,5 bi de PL total, né? Um pouco menos de 1,5 bi de PL total. É um fundo de CRI, majoritariamente a gente faz aí o investimento em ativos ligados aí aos CRIs. A tese é que a gente faz uma diversificação entre operações mais high yield e operações mais high grade. Em termos de indexador, majoritariamente o Veritá ele investe em CRIs indexados ao IPCA. Isso, obviamente, para a gente poder seguir com o benchmark do fundo, que é IPCA mais 6. Então, para poder estar mais correlacionado ao nosso benchmark, a gente investe majoritariamente em operações com o mesmo indexador. Então, hoje, pouco mais de 90% da carteira de CRIs é indexado ao IPCA. O restante a gente tem aí uma parte maior em CDI e alguma coisinha só em IGPM e uma operação em IGPDI. Perfeito. E o que eu ia lhe perguntar, como é que vocês estão operando agora, nesse momento que a gente vê uma inflação desacelerando, como é que vocês estão fazendo para manter o nível de distribuição dos cotistas, né? Eu vi que vocês anunciaram dividendos recentemente, né? Vocês sempre anunciam dividendos aí no fim do mês. Como é que vocês estão adotando as estratégias recentes para vocês conseguirem calibrar aí essas distribuições de dividendos? Legal. Essa questão da deflação, ela já aconteceu recentemente, né? E como é que a gente trabalha quando a gente vê um período de potencial
deflação, que obviamente impacta diretamente os rendimentos. A gente não tem muito como escapar, né? Mais de 90% da carteira está atrelado ao IPCA, então a gente vai ter, sim, acaba tendo uma influência do pagamento do dividendo, uma diminuição quando a inflação é menos, quando a inflação é menor, principalmente quando ela é deflacionária. E o que a gente costuma fazer, a gente faz aqui uma gestão dos rendimentos para que a gente faça um pagamento de dividendo de uma maneira mais linear. Então, que a gente não pague R$1 no mês e 50 centavos no mês seguinte, isso gera, obviamente, uma imprevisibilidade para o cotista, pode vir a gerar aí algum desconforto em relação ao que o cotista está esperando de pagamento de dividendo. Então, a gente costuma deixar uma gordurinha, um colchão de rendimento dentro do fundo para a gente ir linearizando e a gente nunca dá muitos rendimentos muito elevados ou muito baixos, né? Fora isso, não tem mais muito o que fazer. A gente procura tentar girar a carteira, mas com os níveis de taxa de juros que ainda não se mostraram, né, decrescentes, a gente está esperando aí que a taxa de juros caia para a gente poder ver aí um movimento maior para os fundos imobiliários. Então tem um pouco de dificuldade de fazer vendas no secundário, né? Obviamente que vendas a gente pode até fazer, mas o preço vai ser um preço que leva algum prejuízo para a gente, que vai deteriorar ainda mais, né, algum tipo de resultado. Então, a gente acaba fazendo muito essa manutenção aí do dividendo por um resultado adicional no mês a mês que a gente vem calibrando para poder pagar de maneira mais linear. Perfeito. E em termos de pulverização de risco, assim, o que vocês têm de ativos dentro da carteira hoje? Você falou que vocês têm a esmagadora maior parte da carteira aí atrelada a IPCA, mas em termos de risco, vocês estão expostos a mais a um setor do que ao outro? Vocês têm, como é que funciona os CRIs que estão dentro da carteira de vocês? Vocês têm predileção para um setor ou vocês são um fundo mais pulverizado e mais diversificado? Essa pergunta é bem interessante, viu, Eduardo? Uma parte importante da nossa tese aqui é que a gente trabalhe bastante com diversificação em todos os sentidos que ela possa gerar, né? Então, não só a quantidade de ativos, hoje a carteira de CRIs do Veritá já tem 73 ativos, né? Tem 73 CRIs, nenhum CRI ultrapassa aí o valor de concentração de mais do que 5%, todos abaixo de 5%. E a gente faz uma diversificação não só em tipos de risco, tipos de garantia ou tipos de empreendimento, não, a gente diversifica também em setores. Apesar de a gente estar falando da gestão de um fundo imobiliário, não necessariamente um CRI precisa ter como principal devedor algum ente do mercado imobiliário. Então, isso também faz parte um pouco da nossa tese de diversificação, e hoje, por volta de 21%, 22% da carteira somente está atrelada ao setor imobiliário. O restante da carteira está atrelado a outros setores. Então, só para a gente ter uma ideia aqui, são 73 CRIs, e esses 73 CRIs estão diversificados em 21 setores diferentes. Então, a gente consegue, assim, mitigar risco, a gente consegue, assim, via diversificação, ter um empilhamento de diversificação, de empilhamento de mitigação de risco, né? Então, temos setores diferentes, temos garantias diferentes, temos riscos diferentes, destinações dos recursos diferentes. Isso acaba gerando um ambiente interno dentro do fundo, em termos de risco de crédito, muito saudável. Perfeito. E vocês têm a maioria dos... Hoje vocês têm esse FII, tem essa carteira, esse caráter, né, esse teor, como você comentou, mas vocês têm quantos outros FIIs aí dentro da casa e eles têm uma orientação, umas diretrizes parecidas? Como é que é o foco de vocês enquanto gestora? Legal. Em termos de fundos de papel, né, fundos de CRI, além do Veritá, a gente tem o OUJP, tem uma característica similar ao do Veritá, ele acaba sendo um pouquinho mais focado no mercado imobiliário, ele tem uma concentração maior nesse setor. A gente tem um outro fundo também, que é o OURE, ele tem dentro da carteira dele uma operação muito interessante, uma operação, como o próprio nome do fundo chama, de renda estruturada, né? Uma operação super interessante que eles conseguem financiar o incorporador no início da obra de uma maneira muito saudável, né? Então, depois, uma outra oportunidade, a gente pode até entrar um pouco no detalhe de como funciona o produto, que é super interessante. E os outros fundos, além do FOF, né, além do Fund of Fund, que o próprio nome já diz,
mais ligado a compras de outros fundos imobiliários, a gente tem outros fundos mais ligados ao setor imobiliário de tijolo, né? Então, a gente tem o WTSP, que é um fundo que é dono do World Trade Center de São Paulo. A gente tem o OULG, que é um fundo de logística, e a gente tem aí fora do imobiliário, né, tem na linha de fundos abertos ainda, mais fundos agro, o OIAG, que é um fundo que foi listado no ano passado, está indo super bem, pagando excelentes rendimentos, pagando aí, e tendo aí um crescimento interessante no último ano. Perfeito. E só voltando para o tópico aqui do VRTA, vocês têm alguma projeção de próximos passos? Como é que está o background assim, do que vocês fizeram ultimamente com o fundo? Vocês tiveram, só falando para o pessoal que ainda não conhece o fundo, né? Vocês tiveram emissão de cotas recentes? Como é que vocês fizeram as últimas operações e como é que vocês estão olhando os dividendos daqui para o futuro, né? Já que a gente está, como a gente comentou um pouco mais cedo, com esse ambiente de inflação desacelerando, isso vocês têm projeção de quanto vocês devem pagar daqui para frente? Como é que vocês estão vendo o horizonte longo prazo para os proventos do VRTA 11? Legal. Bom, o crescimento do Veritá é um ponto importante para se comentar. As duas últimas ofertas que a gente fez em 2021, final de 2021 e final de 2022, trouxeram o Veritá para um patamar diferente em termos de carrego, tá? Então, a gente tinha lá, meados de 2021, a gente tinha um carrego médio das operações de IPCA mais 5,5 e IPCA mais 5,6. Com a oferta que a gente fez em 2021, a gente passou esse carrego para 6,3, e com a oferta de 2022, a gente passou esse carrego para IPCA mais 7, na média, o valor de compra, né? Hoje o MTM está IPCA mais 7,75, alguma coisa do tipo. Mas em termos de valor de compra, quanto efetivamente a gente foi lá e conseguiu efetuar as aquisições dos papéis para dentro do fundo, a gente conseguiu levar esse carrego para IPCA mais 7, o que mostrou para a gente muito claramente a importância que é a gente conseguir fazer emissões em um mercado um pouco mais difícil, né? Então, a gente já em 2021, 2022 já via o aumento de taxa de juros, né? O mercado de fundos imobiliários já fechando aquela janela que a gente viu aí desde 18, 19, 20, um pedaço de 21, ativos que a gente poderia, que a gente acabou estruturando e adquirindo com uma qualidade de crédito melhor, uma originação mais interessante, né? Então, foi interessante para a gente ver como que o mercado, num momento um pouco menos aquecido, já oferece oportunidades muito mais interessantes. Então, esse foi um pouco do histórico que a gente viu. Em 2023, a gente acabou não conseguindo fazer nenhuma emissão, assim como tantos outros fundos, a nossa cota a mercado está abaixo da nossa cota patrimonial, então, obviamente, que a gente não vai fazer nenhuma emissão com a cota a mercado, a cota abaixo da patrimonial, né? Isso acaba prejudicando os cotistas, a gente sabe bem como funciona essa dinâmica. E a gente vem esperando aí o melhor momento de queda de taxa de juros mais efetiva para que o mercado de fundos imobiliários volte a ganhar preço, né? Essa correlação, esse assunto já está bem batido, mas acho que vale comentar, né? Essa correlação é muito direta, né? A queda de taxa de juros aquece muito o mercado de fundos imobiliários, então a gente consegue ver os preços das cotas realmente ganhando bastante valor, e em momentos de taxa de juros elevados, os fundos acabam perdendo valor de mercado e acaba dificultando aí novas emissões e crescimento do mercado. Um ponto interessante que eu acho que vale comentar, as duas últimas ofertas a gente se fez valer de um instrumento que tem no mercado financeiro chamado compromissada reversa. Como é que funciona isso daí? A gente consegue utilizar parte da carteira do Veritá para, fazendo uma compromissada reversa e trazendo recursos novos, né, como se fosse uma alavancagem, né? A gente faz uma operação estruturada, uma compromissada reversa, dando em garantia uma operação dentro do fundo, e com os recursos obtidos com essa operação, a gente compra novas operações. Esse instrumento ele pode ser utilizado de diversas maneiras, né? Ele pode ser efetivamente uma alavancagem para que a gente tenha maior volume de rendimento para pagar para o cotista, uma vez que você dá como garantia um ativo e você continua recebendo o rendimento dele, e com aquele recurso que você obteve, você compra um novo ativo
que paga mais juros do que o valor da compromissada reversa, você está gerando um alfa nisso daí, você está gerando um ganho adicional. Então, existe essa estratégia de ter como carrego uma compromissada reversa, que não é o nosso caso, né? A gente prefere utilizar a compromissada reversa para a gente ir fazendo um estoque de operações, digamos assim, para que esse estoque de operações, no momento de uma nova emissão, a gente possa utilizar recursos da nova emissão, quitar essas compromissadas reversas, e aí sim a gente praticamente faz a alocação dos recursos captados de maneira imediata. Foi assim na oferta de 2021, foi assim na oferta de 2022. Perfeito. Eu queria perguntar só porque você tocou nesse ponto da queda de taxa de juros, eu acho que é um ponto relevante, porque o BC cortou os juros mais do que o mercado esperava, né? Foi um corte de 50 pontos base ali, ficou acima do 0,25 que a maioria do mercado está projetando. Como é que vocês estão enxergando isso como casa, né, como gestora, já que vocês têm vários fundos aí sob o guarda-chuva de vocês, e como é que vocês estão vendo a trajetória daqui para o fim do ano em termos de juros? Se vocês têm alguma projeção meio padrão aí, se o economista-chefe de vocês deixa vocês divulgarem qual que é mais ou menos a projeção padrão de vocês para o fim do ano de Selic, e como é que vocês estão olhando isso em termos de impacto aí para os ativos que vocês têm sob a alçada de vocês? Tá. A gente acredita que essa queda de taxa de juros vai começar a se acentuar. A gente está vendo a inflação arrefecida, a gente está vendo um momento de mercado mais propenso aí, sim, ao início de uma queda de taxa de ciclo de queda de taxa de juros mais pesado. E a gente entende que até o final do ano a gente ainda fique no patamar de 2 dígitos, né? Acho que a gente não tem muito tempo para cair tanto assim a taxa de juros, não vai ser algo tão forte no começo. Acho que esse ciclo vai continuar ali com quedas no patamar de 0,5%, e dali para o final do ano que vem, a gente acredita que sim, ultrapasse a barreira aí dos 2 dígitos, chegando até um patamar de 8, 8,5, alguma coisa do tipo. Não sei se a gente vai conseguir ultrapassar muito mais esse patamar, não acho que, obviamente, a gente não chega mais no patamar de 2%, pelo menos não no curto prazo, ou nesse ciclo, né? Foi realmente um momento muito único, né, da economia para a gente conseguir chegar naquele patamar de taxa de juros, mas que a gente fique aí num patamar mais saudável, entre 6, 7, 8, já é super interessante aí, já traz um alento importante aí para a economia, e principalmente para o nosso mercado, né? Taxa de juros, como a gente já disse, taxa de juros mais baixa, realmente influencia e aquece aí o mercado de fundos imobiliários, que a gente espera aí um crescimento bastante interessante. Perfeito. E o que eu ia perguntar, só o VRTA11 em específico, que a gente estava, que está sendo o grande foco aqui, né? O que eu ia perguntar, vocês são um fundo bem veterano, né? Vocês estão no mercado desde meados de 2011, e a gente sabe que no mercado financeiro longevidade é algo que conta muito, né? Eu não sei exatamente se você já está aí na casa desde o início do VRTA11 ou se chegou depois, mas o que deu para vislumbrar, assim, quais que são as vantagens de ser um fundo tão grande, com tanto tempo de estrada, e o que vocês aprenderam em termos de gestão com todo esse tempo, e como é que é a relação com os cotistas de vocês? Vocês têm uma permanência maior, vocês conseguem ter essa vantagem por ser um fundo que se provou durante mais tempo, né, por mais de uma década? Sem dúvida, o track record longo traz para a gente vantagens, né? Então, acaba mostrando que a gente tem uma gestão, um processo, uma estrutura que se prova ao longo do tempo. Então, falando que o fundo aí tem mais de 12 anos, né? Ele foi criado em 2010, ele veio ao mercado, né? Foi listado em 2011, já estamos em 2023, chegando em 2024, então 12 anos aí de um fundo listado. Ele passou por diversos momentos, né? Ele passou por alguns gestores também. Eu estou aqui desde 2019, mas conheço o fundo lá desde 2010. Eu já trabalhava nesse mercado, a gente já estruturava operações, inclusive para o próprio Veritar, aí na época aí, 2010, 2011. E eu acho que o que vale a gente deixar aqui como recado é que, além do track record, a gente está mostrando que a gente tem, independente do gestor, um processo e uma tese que se prova ao longo do tempo. Então, a diversificação de papéis, a gente ter um processo e um comitê e um formato aqui de análise muito próprio, muito criterioso,
e a gente olhar para o passado e ver que, independente da gestão, o processo funciona, e a gente viu que o fundo continua bem e continua gerando resultado, acho que é o que o cotista, como um novo entrante ou até um veterano, pode olhar e falar assim, bom, esse é um fundo que se prova, essa é uma casa que sabe o que está fazendo, e os outros fundos que a gente tem hoje também, obviamente, vão passar por esse mesmo caminho, vão trilhar esse mesmo rumo. Então, acho que se ater à tese, né, se ater à estrutura e fazer a gestão de maneira adequada, eu acho que ao longo do tempo acaba deixando o fundo realmente com uma longevidade muito interessante. Perfeito. E justamente o que eu ia perguntar, né? Você falou meio do due diligence aí que vocês têm. O que vocês olham e o que é categórico para vocês colocarem ou não algum ativo dentro da carteira? Tem algum critério, algum nível de riscos que vocês gostam mais ou menos? Tem alguma coisa que vocês mudaram ao longo do processo desde que o fundo foi constituído, nesse processo de avaliar o que vocês vão encarteirar? Puta, ótima pergunta. Sim, mudou ao longo do tempo, mas mudou não por fatores internos, foram por fatores externos mesmo, né? Então, um ponto importante que acabou trazendo para a gente vantagem na hora de estruturar e olhar uma nova operação para colocar para o fundo, foi o tamanho que o fundo atingiu, né? Hoje, com 1,5 bi, acaba que as nossas entradas nas operações não são pequenas ou irrelevantes, elas acabam sendo até a integralidade do papel, ou a gente está ancorando uma emissão, por maior que ela seja, a gente acaba conseguindo entrar com tickets grandes, estamos falando de 40, 50, 60 milhões, não é nada de outro mundo, mas já é importante para algumas operações, já faz sentido, a gente acaba ficando importante dentro do rol de investidores que estão entrando. E uma vez que você fica mais importante, você consegue bater o pé, digamos assim, para que a estrutura fique da maneira que você prefere, da maneira que você gosta. Você pode fazer apontamentos na estrutura de garantias, você pode sugerir alterações na documentação. Então, a gente começa, com o passar do tempo, a ter muito mais voz para fazer as operações exatamente do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente quer. Não que a gente não faria antes, a gente fazia antes, só que a gente não tinha muita voz. Então, uma operação de 50 milhões, eu estava entrando com 10, outro cara que estava entrando com 40 era quem mandava, né? E aí o que acontecia? Se a gente não estava satisfeito, a gente não entrava na operação. A gente acabava tornando a nossa esteira de análise aqui um pouco mais ineficiente, porque eu chegava em algum ponto que a gente discordava, a gente acabava não conseguindo evoluir e deixávamos a operação de fora. Hoje não, hoje a gente tem muito mais voz, hoje a gente consegue pegar uma nova operação, pedir todas as alterações que a gente gostaria que tivesse, ela fica à nossa cara e a gente consegue tornar esse processo mais eficiente. Com o tempo, acho que essa foi a grande mudança que a gente acabou tendo. Perfeito. E o que eu ia perguntar, só você falou justamente desses fatores externos, né? A gente sabe que o mercado de crédito, de um modo geral, ficou bastante abalado no começo desse ano, não por problemas com ativos de um modo geral, né? Mas porque o mercado acabou reagindo negativamente de forma global. Até a maioria dos gestores que eu trago aqui costumam falar sobre isso, né? Que é aquela questão de a gente ter tido alguns eventos de crédito negativos, né? Tipo no caso de Light, no caso de Americanas, e foi um semestre bem marcante, né? Praticamente todos os relatórios aí de fundos citam esses eventos na hora de falar, né? Principalmente nos primeiros meses que sucederam a isso. Como é que foi fazer gestão nesse ano, que tinha começado meio caótico, até por conta de um começo de ano que tinha muito ruído sobre fatores políticos de macroeconomia, né, quais seriam os rumos aí do Ministério da Fazenda e tudo mais, e somado a esses eventos de crédito aí que foram bem icônicos, né, principalmente o da Americanas. Legal. Bom, começo do ano, só para colocar aqui onde que a gente estava, né, a gente tinha acabado de terminar uma emissão, já estava praticamente o volume da captação praticamente todo alocado, e os holofotes aqui todos viraram para análise da carteira, mesmo antes de evento Americanas. Tá? A gente finalizando a emissão lá em final de 2022, lá em dezembro, o próximo passo era a gente fazer uma revisão mais criteriosa de toda a carteira. A gente tem um processo de revisão, a gente faz revisão de ativos que a gente seleciona, né? Olha, essa operação aqui é um pouco mais high yield, então a gente vai
reavaliar ela a cada 6 meses. E reavaliar não é dar uma olhada, reavaliar é passar a operação de cabo a rabo e apresentar em comitê, porque analisar a operação, acompanhar a operação, a gente acompanha todo mês, tem operação que a gente acompanha semanalmente. Mas dito isso, o foco era, vamos revisitar a carteira inteira em 6 meses, e não mais em 1 ano. Né? As operações um pouco mais high yield a gente revisitava em 6 meses, as operações menos high yield a gente revisita em 1 ano. Então, o nosso objetivo era revisitar a operação inteira, a carteira inteira, nos 6 meses, nos 6 primeiros meses do ano. E aí vieram esses eventos de crédito que deixaram a nossa percepção de que a gente estava fazendo muito mais evidente. É isso que a gente tem que fazer mesmo, vamos revisar todas. A gente, no meio do ano, conseguiu fazer todas as revisões de todas as operações do fundo, então tem mais de 70 operações, analisamos, revisitamos, olhamos estrutura, fizemos diversos ajustes que acabaram acontecendo, né, a necessidade de fazer ajustes para que as operações funcionassem de uma melhor maneira, passamos em comitê. Então, do nosso lado, a gente já tinha essa prerrogativa de olhar as operações com mais afinco, com mais detalhamento, e os eventos de crédito deixaram a gente muito mais certos de que esse era o caminho a se fazer. E, obviamente, por tese, por gestão, por estrutura, por processo, a gente acabou não sofrendo quase nada com eventos de crédito, né? O Veritá não teve nenhum evento de crédito realmente importante, relevante, né? Os poucos que tiveram foram algumas poucas reestruturações de operações relativamente pequenas. Todos esses dados estão aí nos relatórios que a gente emite mensalmente, nos vídeos que eu faço também comentando das operações. Então a gente acabou, entre aspas, saindo quase ileso de todas essas confusões aí, esses problemas de crédito que aconteceram. Perfeito, ótimo. Então, que bom que vocês não estavam com a bomba nas mãos aí nesse caso, porque a gente sabe que foram eventos bem específicos. E o que eu ia perguntar, antes de a gente fechar o papo aqui, tem algum local que o pessoal que queira saber mais sobre o VTA ou mais sobre a Fator possa consultar, além do site da gestora, né, que vocês conseguem ver a lâmina e tudo mais, né, ver os relatórios. Vocês têm rede social, algum canal no YouTube, algum canal de transparência que vocês falem mais diretamente com o cotista, que você recomenda o pessoal dar uma olhada? Temos sim. Além do relatório, então, que você bem disse, está disponível no nosso site, e aí, só fazendo uma referência a um campo, uma seção específica do nosso relatório, tem uma seção chamada Veritá Responde. É uma seção onde a gente pega as dúvidas dos cotistas que a gente recebe ao longo do mês e replica nessa seção, obviamente, porque tem cotistas, tem perguntas, tem dúvidas de cotistas que podem ser uma dúvida de outros e não só daquele. Então, não vale a gente responder o e-mail só para ele. A gente pega esse e-mail e replica nessa seção do relatório. Então, caso o cotista tenha aí alguma dúvida, ele pode mandar um e-mail para gestalveritá@fator.com.br, gestal, né, não tem tio, então gestalveritá@fator.com.br. Além disso, a gente tem, nas redes sociais, a gente tem todos os vídeos que a gente faz no nosso YouTube, e aí hoje, especificamente, a gente faz o nosso relatório mensal em formato de vídeo. Esse é um dos formatos que a gente tem aqui de comunicação em vídeo com o cotista. A gente também tem um formato de vídeo chamado Veritá Responde, que surgiu dessa sessão que a gente criou dentro do relatório. Então a gente pega dúvidas específicas, geralmente mais abrangentes sobre o mercado como um todo, e não necessariamente sobre algum ponto do Veritá, que eu acabo abordando nos vídeos do relatório. Então a gente faz esse Veritá Responde, e quando tem alguma questão mais macro, alguma questão mais importante, a gente faz outra linha de vídeo chamada Momento Fator. E aí a gente também divulga todas essas nossas opiniões, o que está acontecendo, e aí o que a gente pode munir mais de informação aos cotistas. Isso o YouTube, né? Além disso, a gente tem LinkedIn e também temos Instagram. Perfeito. Qual que é o Instagram específico? Você tem o arroba ali para passar para o pessoal? É Fator Administração. Deixa eu só pegar exatamente qual que é o arroba. Fica mais fácil. Tranquilo. Perfeito. E lembrando, como o Rodrigo falou, pessoal, o site oficial também é sempre importante para vocês darem uma olhada. Perfeito, então tá ótimo. Então, o pessoal que quiser acompanhar os relatórios, então pode dar uma olhada no site, e justamente tem esses toques aí de transparência a mais aí da gestão. Então, tem essa questão de responder aos cotistas, tem várias iniciativas aí para vocês ficarem 100% atentos.
Lembrando que esse quadro aqui a gente sempre traz gestores de casas diversas, né, tanto de equities, de fundos imobiliários. Então, você que está assistindo a gente aqui, não esquece, se você quiser, mandar a sugestão, se tem alguma casa que você queira ver aqui, algum gestor que você goste. E também não esquece de deixar o like nesse vídeo aqui. Se você for novo por aqui, parou aqui para ver sobre o VRTA 11, sobre esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal para dar mais uma olhada, né, nos outros conteúdos, participar da nossa live diária e tudo mais. Muito obrigado por participar dessa edição, viu, Rodrigo? Imagina, eu que agradeço, é sempre um prazer, estamos sempre à disposição. Fechou, então. Muito obrigado e tchau, tchau, viu, gente? Um abraço a todos.